Olá, sejam bem-vindos. Vou falar sobre sequências e progressão aritmética. Bom, uma sequência de números reais é qualquer função que relaciona um número com um determinado termo dessa sequência. Então, como que nós podemos representar uma sequência? Eu posso representar essa função por uma letra minúscula, F, G, H, tá? Ou simplesmente por A e um determinado índice que eu vou escrever N. A-N. Então, A índice N. Então, essa sequência, ela tem uma lei de formação que vai fornecer os números numa determinada ordem. Então, esses números da sequência são chamados de termos. Então, o primeiro termo da sequência, o primeiro termo vai ser o A índice 1, ou simplesmente A1. O segundo termo da sequência é A índice 2, ou simplesmente A2. Terceiro termo da sequência, A3. O quarto termo da sequência, A4, e assim sucessivamente. Além disso, essa sequência ela pode ou não ser infinita. Ela pode ser limitada, ter um último termo, ou simplesmente ser uma sequência infinita. Então, por exemplo, na sequência F igual a AN, tal que AN é igual a N ao quadrado mais 1. Obtenha os 4 primeiros termos dessa sequência. Então, eu tenho lá AN é igual a N ao quadrado mais 1. E eu quero obter os 4 primeiros termos dessa sequência. Então, vamos lá. Para mim achar os 4 primeiros termos dessa sequência, vamos colocar aqui, ó, exercício 1, né? Para a gente aprender a fazer. O primeiro termo é o A1. Então, eu vou colocar aqui, ó, A1. No lugar do N, eu vou substituir pelo número 1. Então, eu vou pôr aqui, ó. Aqui está N ao quadrado. Então, eu vou pegar esse 1 aqui e vou colocar 1 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1, que é a lei da formação da sequência. Então, isso aqui é chamado de lei de formação. Então, 1 ao quadrado vai dar 1, mais 1 vai dar 2. Então, o primeiro termo da sequência vale 2. Agora, eu vou achar o segundo termo. Vou agora substituir o N por 2. Então, no lugar do N, eu coloco 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Com mais 1, vai dar 5. Agora, eu vou achar o terceiro termo da sequência. Então, agora é A3. No lugar do N, eu vou substituir por 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 1, que é igual, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 9 mais 1 é igual a 10. E, finalmente, o quarto termo da sequência, o A4. Vamos substituir o N por 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais 1. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, mais 1 vai dar 17. Portanto, a minha sequência, a N, vai ser formada pelos números 2, que é o primeiro termo, ocupa a primeira posição na sequência. Depois vem o 5, o 10 e o 17. Como ele falou
escreva apenas os 4 primeiros termos da sequência, significa que essa sequência continua. Então, vamos colocar 3 pontinhos, indicando que essa sequência tem mais termos em diante, ok? Segundo exemplo, achar uma fórmula que forneça o termo geral da sequência. Achar uma fórmula que forneça o termo geral dessa sequência, ou seja, essa sequência de números, ela é formada conforme uma lei, uma regra ou uma fórmula que, a partir desse termo, nós temos o primeiro termo, nós achamos o segundo, achamos o terceiro e assim sucessivamente. Com uma fórmula que me dá esses termos na sequência, que é chamado de lei de formação. Então, nós temos aqui o seguinte, o meu primeiro termo da sequência, que é o A1, ele vale 1 sobre 2. O meu segundo termo da sequência vale 2 sobre 3. O meu terceiro termo da sequência vale 3 sobre 4. O meu quarto termo da sequência vale 4 sobre 5. E essa sequência continua infinitamente seguindo uma lei de formação, que nós vamos chamar de AN. Eu quero descobrir qual é esta lei de formação. Qual é esta lei de formação? E que lei que me fornece essa numeração, esses termos nessa sequência? Então, o que nós temos aqui? Olha, o que a gente pode observar? Olha, 1 sobre 2, 2 sobre 3, 3 sobre 4. Perceba que esse número, esse denominador da fração, ele tem uma unidade a mais do que o numerador. Ou seja, 1 sobre 2 é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre. Pego esse mesmo número de cima, que é 1, e acrescento 1 aqui. 1 mais 1. Ok? Veja aqui, ó, 2 sobre 3. Olha, o denominador tem uma unidade a mais do que o numerador. Então, eu poderia escrever essa sequência, 2 sobre, vamos repetir esse número 2 e tornar a acrescentar 1. Mais 1 aqui, olha. 2 mais 1 vai dar 3. Aqui, 3 sobre 4. Veja que o 4, se você pegar o 3 e acrescentar 1, você obtém o 4. Então, essa sequência será 3 sobre, repete o número de cima e acrescenta 1. Mais 1. Essa outra, 4 sobre 5, seria 4 sobre, vamos pegar o número de cima, que é o 4, e acrescentar 1. Ok? E o que nós podemos reparar? O seguinte, o primeiro termo é o A1. O numerador é 1. O segundo termo é A2. O numerador é 2. O terceiro termo é A3. O numerador é 3. O quarto termo é A4. O numerador é 4. Então, quando eu quero meu termo geral, AN é igual. Se o meu índice é 1, o numerador é 1. Se o meu índice é N, o meu numerador é N. O que nós fizemos embaixo? Nós repetimos esse numerador. Então, aqui embaixo, eu repeti o N. Quando N é 1, embaixo aqui é 1 mais 1. Quando N é 2, embaixo é 2 mais 1. Quando N é 3, embaixo é 3 mais 1. Quando N é N, embaixo é N mais 1. Essa é a lei de formação. Ok? Bom,
a progressão aritmética é uma sequência de números, em que, a partir do primeiro termo, para obter o termo seguinte, nós somamos esse primeiro termo com uma constante chamada razão da progressão aritmética. A progressão aritmética, nós costumamos abreviar e chamamos ela de PA. Uma PA, uma progressão aritmética. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que a minha progressão aritmética tenha os seguintes termos. Eu tenho o A1, que é o primeiro termo, o A2, que é o primeiro termo, o A3, e vai assim infinitamente, até chegar no penúltimo termo, que é o A de índice n-1, e o último termo AN. Então, quando eu pego o primeiro termo, esse primeiro termo, para obter o segundo termo, o que é que eu faço? Eu somo com uma constante, que eu vou chamar de R, que é chamado de razão da progressão aritmética. Aí eu pego o segundo termo, somo com essa constante, ou seja, eu somo com a razão e obtenho o terceiro termo, até chegar na soma do penúltimo termo com esta constante, obtendo o último termo da progressão aritmética, da PA. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma PA cujo primeiro termo seja 3 e a razão dessa progressão aritmética seja 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3, para obter o segundo termo, eu vou somar esse 3 com o 4. E vou obter 3 mais 4, vai dar 7. Aí eu pego este segundo termo e vou somar com esse 4, que é a razão, que é um número constante, ele não muda, para obter o terceiro termo. Então, 7 mais 4, eu vou obter 11. Para obter o quarto termo, eu vou pegar este 11 e vou somar com 4, mais 4. E vou obter como resultado 15. E assim sucessivamente até chegar no último termo. Ok? Isso é uma progressão aritmética, em que o meu primeiro termo, A1, é igual a 3 e a minha razão, que é um número constante, vale 4. Essa razão é sempre constante. Esse número nunca vai mudar. Sempre vai manter essa soma aqui. Ok? Bom, vamos supor que o problema pedisse o milésimo termo dessa progressão aritmética, ou um outro termo qualquer. Nós poderemos obter esse termo qualquer usando uma fórmula que é chamada de termo geral. O termo geral é uma fórmula para obter qualquer termo dessa sequência. E ela pode ser escrita da seguinte forma. Eu quero descobrir o termo AN. Para mim descobrir esse termo, um termo qualquer, eu posso pegar qualquer um desses termos. Eu posso pegar o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Então eu vou escrever aqui AP, um termo de qualquer posição. Aí eu vou somar, nós estamos somando, a PA você vai somando, por este índice menos este índice. Então nós vamos subtrair esses dois índices aqui. Eu vou pegar esse índice N e subtrair do índice P. Então eu vou ter aqui
N menos P. E vou multiplicar isto pela razão, pelo R, que é a constante que nós estamos somando. Isso para a gente obter o termo geral. Se eu quisesse somar todos esses termos, por exemplo, ele fala assim, calcule a soma dos 20 primeiros termos da sequência. 3 mais 7 mais 11 mais 15 até chegar no 20º termo. Esta soma de termos soma dos termos, ela pode ser obtida pela seguinte fórmula. Eu quero somar N termos. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro termo, vou somar com o último termo e multiplicar pelo número de termos que eu estou somando. E vou dividir por 2. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Calcule o 31º termo e o 100º termo da PA. Então, ele dá aqui a PA, 3, 5, 7 e continua os termos. Ele quer o 31º termo, então é A índice 31, que eu quero descobrir. Eu quero descobrir esse termo, A31, e eu quero descobrir o A100, que é o 100º termo desta sequência. 3, 5, 7 e continua. Bom, inicialmente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual é a razão dessa PA. Qual é o número que eu estou somando com o 3 para obter o 5? Qual é o número que eu estou somando com o 5 para obter o 7? E assim sucessivamente. Então, a minha razão, ela pode ser obtida pegando qualquer termo, a partir do primeiro, e subtraindo pelo termo anterior. Então, se eu pegar aqui, olha, 5, subtrai do anterior, quem vem antes dele é o 3, 5 menos 3. Que é a mesma coisa que eu pegar o 7 e subtrair do anterior, que é o 5. 7 menos 5 vai dar 2. Portanto, a razão da minha PA é 2. Ou seja, eu estou somando 2. Então, eu tenho 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, e vai indo. Eu posso somar até chegar no índice 31, no termo 31. Posso somar até chegar no termo 100, mas isso vai me levar um pouco de tempo. Então, para facilitar a nossa vida, nós vamos usar o termo geral para obter esses termos de uma forma mais rápida, mais eficaz. Então, lá, eu quero o A31. Eu posso pegar o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro termo, qualquer um desses termos aqui. Eu vou pegar o primeiro termo. Então, eu vou colocar aqui, ó, A1. Eu escolhi o primeiro termo. Se eu escolhesse o segundo termo, aqui seria A2. Se eu escolhesse o terceiro termo, aqui seria A3, ok? Então, eu escolhi o primeiro termo, A1. Aí eu vou somar aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar este índice e subtrair deste. Subtrai. Então, você vai subtrair 31 menos 1. 31 menos 1 vai dar 30. Esse 30 você vai multiplicar pela razão, que é o R, que nós já encontramos lá, que vale 2. Ok? Então, como é que vai ficar o nosso cálculo? O termo A31, ou 31º termo, vai ser o primeiro termo, o A1, que vale 3. Então, no lugar do A1, você vai substituir por 3, mais 30 vezes o R. E o R nós encontramos que vale 2. Então, 30
vezes 2. Lembrando que nesta operação, primeiro efetuamos a multiplicação e depois a soma. Nunca faça a soma e depois a multiplicação. Então, primeiro efetuamos a multiplicação. Então, 3 mais 30 vezes 2 vai dar 60. 3 mais 60 vai dar 63. Então, o 31º termo desta sequência vale 63. Ok? Aqui eu quero descobrir o 100º termo. Então, vamos usar o termo geral. Você pode escolher o primeiro, o segundo ou o terceiro, tanto faz. Se você escolher o segundo, você vai fazer 31 menos 2 e multiplicar pelo R. Se você escolher o terceiro, é 31 menos 3 e multiplicar pelo R. Aqui eu vou escolher o primeiro novamente, o A1, ok? E vou somar com esta diferença. 100 menos 1. 100 menos 1 vai dar 99. Este valor eu vou multiplicar pelo R, que é a razão da PA. Então, o meu 100º termo vai ser igual o A1, que vale 3, mais 99 vezes a razão da PA, que vale 2, que nós já encontramos. Isso vai ser igual a 3 mais 2 vezes 99. 2 vezes 99 vai dar 198. 3 mais 198 vai dar 201. Esse é o 100º termo. Segundo exemplo, sabendo que numa PA, AN, ou seja, o enésimo termo desta progressão, é igual a 44, A1 é igual a 4 e R é igual a 5. Determinar N. Então, o que nós temos? Ele me fornece aqui, ele fornece o último termo da PA, AN, o enésimo termo da PA. Ele diz que vale 44. Ele me dá também o primeiro termo, que é igual a 4, e me fornece a razão dessa PA, que é igual a 5. E o que eu quero descobrir nesse exercício é qual a posição que o 44 ocupa na sequência. Bom, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso pegar o 4, somar com o 5, acho o segundo, somo com o 5, acho o terceiro, até chegar nesse termo 44. Ou simplesmente eu posso utilizar o termo geral da progressão. O termo geral da progressão, AN, é igual. Eu tenho o primeiro, então eu sou obrigado a usar ele. Não dá para usar o segundo, o terceiro que eu desconheço, a não ser que eu some o 4 com mais 5 para achar o segundo. Vamos pegar o que nós temos. Eu tenho o A1 mais... Agora eu vou subtrair isso aqui, olha, N menos 1, não esquece, você subtrai esses dois índices. Então aqui vai ficar N menos 1 e multiplica este valor pela razão da progressão aritmética. Então, vamos lá. No lugar do AN, eu vou escrever 44. Então, aqui 44 é igual a 1. É o primeiro termo que vale 4. Mais N, eu quero descobrir, menos 1, vezes a razão, que é 5. O R vale 5. Muito bem. Vou pegar esse 4, passar para o lado de cá, ele vai passar subtraindo, vai ficar 44 menos 4, que é igual a N menos 1 vezes 5. 44 menos 4 vai dar 40, que é igual a N menos 1
vezes 5. O 5 está multiplicando. Se eu pegar esse 5 e passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 40 dividido por 5, que é igual a n menos 1. 40 dividido por 5 vai dar 8. 8 é igual a n menos 1. N menos 1, então, é igual a 8. Se n menos 1 é igual a 8, eu pego esse menos 1, passa para o lado de cá somando. Vai ficar 8 mais 1. E, portanto, n é igual a 9. Então, o nono termo desta sequência vale 44. Mas você pode ir escrevendo 4 mais 5, depois soma 5, depois soma 5, até chegar no 44. Agora, quando o número for muito grande, para não perder tempo, faça o termo geral, para ficar mais fácil, ok? Terceiro exemplo, calcular a soma dos múltiplos de 9 compreendidos entre 66 e 246. Bom, o que eu vou fazer aqui, olha, eu quero achar os múltiplos de 6 que estão compreendidos entre 66 e 246. Então, quais são os múltiplos de 9? Múltiplos de 9 compreendidos entre 66 e 246, ou seja, eles estão aqui dentro, correto? Muito bem, então eu sei o quê? Que 9 vezes 7 é 63, é menor. 9 vezes 8 é 72. Então, como é múltiplo de 9, você está somando 9. Então, é uma PA, é uma progressão aritmética. Então, ele começa no 72. Né? 9 vezes 8, 72. Aí vem 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10, 90. E vai até chegar no último múltiplo de 9, menor que 246, que é o 243. Ok? Bom, então eu tenho aqui, olha, aqui é o primeiro termo, é o A1. E esse aqui é o último termo, que é o AN. Eu preciso descobrir quantos termos tem, quantos múltiplos de 9 tem de 72 a 243, para que eu possa calcular esta soma, a soma de todos esses valores. Eu posso ir escrevendo até chegar lá e depois somar todos esses resultados, ou eu posso usar o termo geral para encontrar esse valor n e aplicar a fórmula da soma. Então, usando o termo geral, eu vou ter AN é igual a 1 mais n menos 1, vezes a razão, vezes o R. Como são múltiplos de 9, nós estamos somando 9. Então, a minha razão é 9. Então, substituindo a n por 243, substituindo a 1 por 72, nós vamos ter aí n menos 1 vezes 9, que é a razão. Agora, eu vou passar o 72 para cá subtraindo, 243 menos 72 é igual a n menos 1 vezes 9.
243 menos 72 vai dar 171. Isso é igual a n menos 1 vezes 9. Vamos passar o 9 dividindo. 171 dividido por 9 é igual a n menos 1. N menos 1 vai dar 171 dividido por 9, vai dar 19. Logo, n vai dar 20. Você vai passar o menos 1 para lá, 19 mais 1 dá 20. O problema pediu para calcular a soma desses múltiplos de 9, que vai do 72 ao 243. A soma de 20 termos, né? Então a fórmula é a soma de n termos é o primeiro mais o último multiplicado pelo número de termos dividido por 2. Então, quantos termos que eu estou somando? Estou somando 20 termos. Então, o AN é A20. Então, aqui eu vou somar 20 termos. O primeiro termo é 72. 72. Mais o último termo, que é o AN, é 243. Vezes o número de termos, que é o n, que é 20. Isso nós vamos dividir por 2. O que nós podemos fazer aqui? Eu posso simplificar aqui esse 20 dividido por 2, vai dar 10. Aí nós vamos ter 72 mais 243, que vai dar 315, vezes 10. Ou soma, depois divide, multiplique, depois divide. 315 vezes 10 vai dar 3.150, que é a nossa resposta. Ok? Quarto exercício. Um anfiteatro tem 12 fileiras de cadeiras. Na primeira fileira há 10 lugares. Na segunda, 12, na terceira, 14 e assim por diante. Isto é, cada fileira, a partir da segunda, tem 2 cadeiras a mais que a da frente. O número total de cadeiras é alternativa A, 250, alternativa B, 252, alternativa C, 254, alternativa D, 256. Bom, nesse exercício, perceba que o número de lugares, né, o número de cadeiras em cada fileira vai aumentando de 2 em 2. Se vai aumentando, vai somando de 2 em 2. Vai somando 2, somando 2, somando 2. Então, nós temos aí uma progressão aritmética. Nós temos uma PA de razão 2. Então, ele fala que na primeira fileira há 10 lugares. Se há 10 lugares, tem 10 cadeiras. Aí vai aumentando 2. Vai aumentando 2. Então, 10 mais 2, 12. Com mais 2, 14. Com mais 2, 16. E assim sucessivamente, né? Ele diz que esse anfiteatro tem 12 fileiras. Então, nós precisamos encontrar qual é a última fileira, o A12. Se ele tem 12 fileiras, aqui nós vamos até
o A12. Que você pode ir escrevendo também até chegar lá. Soma 2. Aqui você vai, soma 2. Aqui vai, soma 2. Até chegar no A12. Ou então usar o termo geral, A12 é igual, eu vou pegar o primeiro termo, A1, mais, faço essa subtraçãozinha aqui, olha, 12 menos 1, e vai dar 11, e multiplico por R, vezes R. Então, o meu primeiro termo é 10, mais 11, vezes 2, que é o número que você está somando. Então, vai ficar 10, mais 11 vezes 2 dá 22, e, portanto, a 32 é o último termo da minha sequência. Ele pediu para saber o número total de cadeiras. Se eu quero o número total de cadeiras, é 10 na primeira fileira, mais 12 na segunda, mais 14, mais 16, até chegar na última fileira, que tem 32 cadeiras. Então, a soma pode ser calculada pela fórmula A1 mais AN vezes N dividido por 2. Ou seja, soma o primeiro com o último, divide por 2 e multiplica pelo número de termos que você está somando. Ok? Então, eu quero somar tudo isso. O primeiro termo vale 10, então é 10, mais o último termo é o 32, vezes, quantos termos eu estou somando? Eu estou somando 12, são 12 fileiras, 12, dividido por 2. Então, 10 mais 32 vai dar 42 vezes 12, dividido por 2. 42 dividido por 2, vamos fazer essa divisão aqui. 42 por 2 vai dar 21. Então, ficou 21 vezes 12, que vai dar 252. Então, tem 252 cadeiras nesse anfiteatro, é o número total, que se encontra na alternativa B. Ok? Até a próxima.